E Nietzsche foi extremamente feliz em perceber isso, né? O quão rico era o homem Jesus em beleza e o quão feio ficou o cristianismo em termos de pobreza comportamental, no sentido de fazer com que o ser humano seja vítima do pietismo constantemente. O que diabos é o pietismo? É a doutrina que a teologia católica usa para fazer com que a vida se resuma a uma consequência do pecado original e que, por isso, todo ser humano é pecador e, por isso, o sofrimento faz parte da vida e aguente o sofrimento e no céu você, um dia, vai ser recompensado se você for para o céu, mas se você não for, você vai para o inferno e continua lascado e a história se acaba desse jeito. Quando Nietzsche analisou a evolução do ser humano, se é que a gente pode assim falar, ele percebeu as questões apolínea e dionisíaca como sendo traços do psiquismo, do comportamento humano, e para isso ele pegou emprestado dos deuses do panteão grego, Apolo, que defendia que o ser humano deveria ser alguém totalmente obediente, disciplinado, e Dioniso, ou Dionísio, que defendia o contrário, que o ser humano deveria viver plenamente a diversidade da condição humana, a pujança da sagacidade humana, pagasse o preço por essa liberdade. E Nietzsche, na sua análise, ele percebeu que os poucos passos que os seres humanos haviam produzido no que ele chama da evolução humana, esses poucos passos ocorreram porque homens e mulheres dionisíacas haviam produzido novidades, ainda que tenham se ferrado. Produzir novidades no meio do rebanho humano, e o rebanho humano é apolíneo, em excesso, termina sendo complicado. O próprio Nietzsche diz, mostrando a incongruência dos fatos, que um dos humanos mais dionisíacos que ele já conheceu foi Jesus. E, estranhamente, a coisa mais apolínea que ele conhecia era o cristianismo, o que dá uma dissonância aí grande, um atrito sem tamanho. E Nietzsche foi extremamente feliz em perceber isso, né? O quão rico era o homem Jesus em beleza e o quão feio ficou o cristianismo em termos de pobreza comportamental, no sentido de fazer com que o ser humano seja vítima do pietismo constantemente. O que diabos é o pietismo? É a doutrina que a teologia católica usa para fazer com que a vida se resuma a uma consequência do pecado original e que, por isso, todo ser humano é pecador e, por isso, o sofrimento faz parte da vida e aguente o sofrimento e no céu você, um dia, vai ser recompensado se você for para o céu, mas se você não for, você vai para o inferno e continua lascado e a história se acaba desse jeito. Então, Nietzsche olhava para isso como qualquer ser humano razoavelmente desperto para o seu campo de senso crítico, vamos assim dizer, olha para isso e diz, como é que pode existir um Deus belo por trás de algo tão feio? Então, tem alguma coisa errada nisso aí. Ou não tem o Deus belo e a coisa é feia desse jeito, ou tem o Deus belo e a coisa é feia por alguma razão que esse Deus talvez não... Agora, colocar a culpa na condição humana, Deus é perfeito, a vida é perfeita, o ser humano é que é a doença da vida, como o pietismo faz, aí, assim, isso é indigno. Só que a humanidade católica, cristã toda aceita isso e se autopune e vai para a missa dizer por minha culpa, minha máxima culpa. Ou seja, é dose. Mas isso é o que Nietzsche, por isso que Nietzsche é detestado, chamado até de anticristo,
pelos cristãos, mas é porque Nietzsche enaltecia a figura de Jesus e batia duro com a postura pobre dos seguidores de Jesus. Então, nesse sentido, Nietzsche dizia, olha, a humanidade precisa, mais do que dessa coisa devocional, da explosão que só a expressão dionisíaca produz, e a expressão dionisíaca traz em si o que? A criatividade. É a vontade de você ser criativo, a gente chama isso de artista, de você ser um artista co-criador. E Nietzsche dizia que Nietzsche alertava de forma genial para o fato de que a criação artística talvez fosse a melhor cura, a melhor forma de o ser humano gerir a si mesmo, livre dos grilhões excessivos da disciplina apolínea, que faz de um ser humano um mero executor de ordens e que usa da sua racionalidade só para obedecer à ordem que recebe, tal qual Julian Jaynes define isso no seu livro O Ocaso, Surgimento da Consciência, no Ocaso da Mente Bicameral, mas isso é uma outra história. Quando ele dizia que a voz dos deuses incidia no hemisfério humano e o outro, a sensação do eu humano existia só para entender essa ordem e bem cumpri-la. Isso é o lado apolíneo da história. Então, assim, a pergunta feita tem a ver com essa questão de que a arte, se ela poderia por si mesma ser algo mais do que ela significa para o nosso mundo. Isso aí é coisa de artista, isso é arte. Olha, a arte é o que de mais precioso existe na evolução da condição humana, penso eu. Depois, e junto com a arte, é isso que eu tenho colocado no mental, que é a questão da sensação de integridade pessoal, de você se sentir digno, decente, não porque você acerta sempre, mas é porque mesmo quando você erra, você tenta não repetir o erro e tenta não se sujar e paga o preço do erro. A sensação de exigir de si mesmo tudo e do outro nada, essa é a sensação dionisíaca adulta. Já que a sensação apolínea, você exige de você, mas exige também de todo mundo. E exigir de todo mundo é sempre complicado porque você passa a ser censor, juiz dos outros. E aí perde a própria métrica com a qual você deveria se medir, e aí a coisa se perde. Porque os apolíneos são facilmente manipulados por ordens advindas de questões que não vale a pena a gente aqui colocar em foco. Já os dionisíacos, eles são meio que porra louca às vezes, mas têm um senso crítico mais aguçado para certas coisas da vida, ainda que para outras o porra louquismo aí pode lhe levar a se ferrar nessa sua liberdade de não querer se sujeitar aos padrões do mundo, ao que o establishment impõe. Então, como o próprio Nietzsche diz, um pouco das duas coisas, ou um pouquinho mais de senso dionisíaco e um pouco de senso apolíneo, para que se tenha alguma disciplina, alguma coisa mais organizada, no sentido de saber gerir a si mesmo, talvez tenhamos que ter um pouco dessas duas questões no nosso DNA, como receita de produção proteica, para que a gente saiba aplicar a prudência apolínea quando for necessário, e a explosão criativa dionisíaca quando necessário for, para o embelezamento da vida e o avanço das ideias e do contexto existencial. Frente a tudo isso, eu coloco essa sensação de integridade no campo da consciência pessoal. Então, como é que eu tento fazer de mim mesmo? Minha regra número 1 se estabelece como sendo
a minha preocupação em exigir dignidade de mim mesmo, associado a um processo de renovação, de transformação, de escrutínio constante das minhas possibilidades pessoais, no sentido de construir em mim mesmo o que eu posso. Meu grau de exigência com o mundo em que eu vivo é zero. Eu não espero nada de ninguém, eu não cobro nada de ninguém, não peço nada a ninguém, no sentido de prudência existencial, e respeito todos, procuro fazer a leitura positiva que posso em todas as fontes. Se há críticas que eu preciso pôr na leitura dos fatos, que eu também faço, também as faço e registro, mas não julgo ninguém. E em fazendo assim, eu consigo me sentir bem, no sentido de pacificação pessoal e de integridade consciencial enquanto caminho entre o berço e a cova. Qual a diferença disso e do que Nietzsche falou para o que a gente observa no mundo? É porque o mundo inteiro não está nem aí para nenhuma dessas questões e quer que todo mundo seja devocional, tenha temor a Deus. Aí a gente volta para o velho problema do pietismo e da devoção. Isso aqui tem ferrado a vida.